Olá, pessoal! Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes, do canal História em Retalhos, e hoje a gente voltou com aula de Sociologia. Isso aí, nós vamos falar hoje sobre liberdade ou segurança. E você? O que você sabe a respeito das questões relacionadas à sociologia, sobre a liberdade ou sobre a nossa segurança? Bem, se você ainda não consegue responder essa pergunta, fique aqui com a gente que logo você vai começar a refletir mais sobre isso. Mas vamos lá. Você ainda não curtiu o nosso vídeo? Deixe o seu curtir aí, se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos, com seus colegas que estão estudando para o Enem, que vale muito a pena. Toda semana a gente tem aulas aqui de história, de sociologia para vocês, tá certo? Bom, então, agora que vocês já estão refletindo e já estão pensando um pouco a respeito do assunto, hoje eu vou dizer para vocês que nós vamos falar a respeito de Alexis de Tocqueville, tá? Nós temos aí, para começar aí a nossa discussão, uma cena do filme Tempos Modernos, né? Nessa cena do filme Tempos Modernos, quem ainda não assistiu o filme, vale muito a pena assistir, retrata o conforto que Carlito passava na cadeia. Ele faz várias trapalhadas lá, né, e acaba indo parar na cadeia. Quando uma campainha o salva, né, das trapalhadas que ele vivenciou, ele acaba, né, conseguindo salvar o policial, né, e ele desarma os assaltantes, os bandidos, e consegue, né, enfrentar, derrotar, e por isso toma, né, ele toma um certo prestígio por parte do diretor da penitenciária, né, e ele passa a ter uma vida mais privilegiada dentro da cadeia, né. Então, o diretor chama ele, diz que ele já pode deixar a prisão, mas ele não gosta muito da ideia de sair, né? Ele tem dúvidas do que ele vai encontrar do lado de fora da cadeia, porque ele já estava observando a onda de prejuízos aí com relação ao comércio, com relação às indústrias, e Carlitos, então, né, fica imaginando como seria a vida fora da cadeia, né? Será que ele ia passar fome? Será que ele ia estar novamente desempregado? Então, ele pergunta, eu não posso ficar um pouco mais, né? Sou tão feliz aqui tá tão bom, né? E nós vamos estar discutindo a respeito justamente disso na aula de hoje. Vamos falar quais são, então, essas vantagens, né, da liberdade, como é que nós temos pensadores, filósofos, estudiosos que se debruçaram também a pensar e a refletir sobre a nossa liberdade. Então, para a gente estar tratando aí desses aspectos hoje, vou apresentar para vocês quem é Alexis de Tocqueville, né? Alexis de Tocqueville, né, é um escritor e político francês, acadêmico da França, em 1841, eleito deputado para a Assembleia Constituinte e em 1849 para a Câmara Legislativa. De posições centristas, na sua obra mais importante, O Antigo Regime e a Revolução, ele defende a continuidade histórica entre a França da monarquia absoluta e o Estado Novo, o novo Estado, né? Então, ele era defensor de um modelo político dos Estados Unidos e foi um dos principais teóricos do liberalismo. Então, esse jovem escritor, jovem político, muito observador da realidade, né, da sociedade francesa e queria buscar melhorias para que essa sociedade se desenvolvesse ainda mais, tá? Então, observem aí que a França desse período já era um país extremamente, né, preocupado com as questões políticas. Nós sabemos aí que esse é o período
né, pós-revolucionário, então um período ainda de organização interna da própria questão política, né? Então, Alexis de Tocqueville vivenciou isso na prática, tá? Então, em 1830, ele ainda muito jovem, resolveu viajar para os Estados Unidos. Nessa viagem, ele conheceu um modelo, né, diferente do modelo francês, que era o modelo da estrutura americana, né, em que ele vai se apaixonar. Então, dentro da estrutura social dos Estados Unidos, na época, né, não se tinha títulos de nobreza, não se tinha direitos corporativos, não se tinha os privilégios hereditários. Então, ele ficou realmente assim fascinado e começou a fazer comparações com aquilo que ele via na sociedade em que ele viveu, né, a vida toda, que foi na França. E ele passou a se interessar principalmente pelas questões relacionadas à democracia na vida social, no direito, na economia, na religião e na arte dos Estados Unidos, né, da região ainda americana que ele conheceu. Então, ele acaba escrevendo A Democracia na América, né, e publica isso em 1835, resultado, então, de todo esse período aí, desses 9 meses que ele passa nos Estados Unidos, ele vai colocar, então, as suas ideias, né, sobre que tipo de democracia ele visualizou na América na sua estadia por aqui, tá? É um verdadeiro clássico da sociologia. Então, quem vai estudar sobre democracia, quem vai falar sobre liberdade, esse é um dos livros que a gente não deve deixar de estudar e de mencionar, tá? Então, para quem vai fazer aí o Enem, é bom sempre ficar atento aí a essas ideias, né? Essas ideias que se referem à liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? A gente sempre tem, né, algumas ideias aí de teóricos, de pensadores, de sociólogos que cabem perfeitamente, né, nos seus argumentos aí dissertativos, tá certo? Bem, quando a liberdade é ameaçada, né? Então, Alex de Tocqueville, ele observava bastante e ele foi, então, prestando atenção àquilo que ele via, né, na França. Então, ele acompanhou os efeitos da Revolução Francesa, o fim do regime monárquico e esse início, né, essa inauguração do período republicano. Ele estava, né, diante dos seus olhos contemplando isso, tá? E o documento mais importante desse movimento histórico foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, conhecida como Certificado de Nascimento da Democracia Moderna. Então, diante, né, desse processo revolucionário, ele começou a notar que a liberdade, que era um dos lemas aí da Revolução Francesa, né, já estava passando por dificuldades, tá? Então, quando a liberdade é ameaçada? Quando a gente tem o início do período mais violento da Revolução Francesa, tá? Então, a partir do momento que a gente tem a tomada da Bastilha, a gente vai ter também, né, os grupos se dividindo, né? Alguns a favor, né, desse governo, outros aí, né, mais moderados, querendo aí achar um meio termo para isso, né? Mas, de fato, nós vamos ter um processo extremamente difícil passando pela França desse período. Para Tocqueville, duas ideias que revolucionaram os costumes e deixaram inquietações. Alguém pode nascer pobre e mudar sua posição na sociedade. E os governantes podem e devem ser escolhidos pelo povo. Então, para ele, né, esses dois fatores, essas duas grandes novidades aí, contribuíram para dividir opiniões, né? Como assim um pobre muda de posição na sociedade? Como assim agora os governantes eles podem
ser escolhidos pelo povo, colocados pelo povo, tirados pelo povo, né? Então isso dividia opiniões, isso causou muitos tumultos naquela sociedade. Em que condições a luta pela liberdade e igualdade leva à violência, leva à tirania? Combinar os ideais de liberdade e igualdade transformou-se na obsessão de Tocqueville. Então, essa liberdade, minha gente, e essa igualdade defendida com unhas e dentes, né, por todos os revolucionários, agora parecia não fazer mais sentido. E Tocqueville se perdia em seus pensamentos, né, quando ele observava, né, que essa sociedade estava se transformando num caos, né, que aquelas ideias todas que eles tinham, as discussões que eles faziam, inspirado nas ideias, né, dos pensadores aí iluministas, isso tudo estava indo por água abaixo. Então, para Tocqueville, né, isso era bastante preocupante, né, e ele chega a desenvolver um dilema, né? Então, esse dilema, que a gente chama de dilema tocquevilliano, né, ele surge quando se interpõem os conceitos de igualdade e diferença. Então, como é que eu posso ser igual, mas eu também tenho as diferenças dentro da minha sociedade? E como é que, mesmo sendo igual e mesmo tendo as diferenças, nós podemos e devemos ainda ter liberdade? Então, em outras palavras, liberdade é um requisito fundamental à busca da felicidade. Então, você só pode ser feliz se você conquistar a sua liberdade, se você for respeitado pelo outro, se você for, né, cuidado pelos seus governantes da mesma forma, atendendo às expectativas de todos na sua igualdade, na sua diversidade. No entanto, não se deve entendê-lo como execução arbitrária dos múltiplos desejos, mas sim considerá-la completamente inserida em contextos variados e específicos. Com efeito, se impõe o imperativo da igualdade de direitos e da diferenciação no modo do indivíduo se expressar. Então, essa igualdade de direitos, né, e essa diferenciação no modo do indivíduo se expressar começa, né, a fazer Tocqueville se preocupar, tentar buscar respostas para isso. E é uma dessas tentativas aí, né, que ele vai, né, fazer essa viagem aos Estados Unidos, né, para, junto aos americanos, tentar encontrar o caminho para essa felicidade social aí. Então, uma forma de combinação entre a igualdade e a diversidade. Fazer com que houvesse aí, né, um equilíbrio, tá certo? E agora, galerinha, vamos aí ver sobre a fase do terror da Revolução Francesa. Isso aí, essa fase da Revolução Francesa, conhecida também como o Grande Terror, ela durou pouco mais aí de um ano, tá? Então, foi de 1793 a 1794. Mas, nesse período, aconteceu, assim, muitas mortes, né? Então, por isso a gente tem esse nome, né, de fase do terror da Revolução Francesa. A etapa mais violenta, mais cruel, aonde nós tivemos aí praticamente um extermínio de grande parte da população francesa. Então, morreram muitas pessoas por serem consideradas inimigos da Revolução, né? Então, muitos deles, né, chegaram a ser julgados, chegaram a ser condenados por crimes que sequer cometeram, né? E eram condenações e execuções, muitas vezes públicas, nesse instrumento aí da guilhotina, né? Então, tinham suas cabeças decepadas em público para que todos pudessem ver e assim também, né,
tivessem receio, tivessem medo, né, de também serem contra os que agora estavam no poder, né? E para a gente refrescar a memória, e quem já tem tempo que estudou história e que viu esse assunto, tá? Essa fase da Revolução, gente, foi criada pelos jacobinos. Os jacobinos, liderados por Maxime Robespierre, tinham o papel de reprimir os seus opositores, condenando à morte na guilhotina ou linchando também, né, os outros. Alguns deles eram mortos por mera suspeita. Então, naquela época, as pessoas, né, que tinham lá os seus inimigos, né, os seus desentendimentos, procuravam muitas vezes, né, os oficiais aí do governo francês, faziam suas acusações e essas pessoas eram presas, né? E aí, nesse período, daqui que você fosse procurar se justificar, se explicar, você já tinha ido para a guilhotina, já tinha sido morto, né? Então era muito difícil você se livrar das acusações, né, dos jacobinos ou dos seus aliados, tá certo? Então, nessa fase aí do Grande Terror, gente, a gente tem uma condenação muito grande, tá? Então, foram condenados aí naquela época pelo tribunal, né, dos jacobinos, cerca de 8% de aristocratas, 6% de clérigos, 14% pertencentes à classe média e 70% eram trabalhadores ou eram camponeses. Isso mesmo, gente. A grande maioria eram trabalhadores ou camponeses acusados de, às vezes, evasão, né, de alistamento militar, então não queria participar, né, das guerras. Eram muitas vezes os desertores, então tinham ido para a guerra, mas depois, né, fugiram, desistiram de participar. Alguns acusados de rebelião, outros acusados de latrocínio, enfim, né? Vários eram os tipos e os crimes aí que eram então condenados aí, esse grupo, né, das camadas que mais assim tinham esperança com a Revolução Francesa, foram as camadas populares, foram os trabalhadores, foram os camponeses, e acabou sendo aqueles que mais sofreram pelo Tribunal do Terror, né, liderado por Maximilien Robespierre, certo? Bom, a partir daí, né, nós vamos falar agora então desse novo mundo e o sonho da liberdade, né? Então, que novo mundo é que Alex de Tocqueville ele, né, imaginou, né, e que ele chegou a conhecer? Então, nessa visita ao chamado Novo Mundo, que era a visita que ele fez aí ao continente americano, ele vai se debruçar os temas da liberdade, da igualdade entre homens e mulheres, né, que nós já falamos aqui agora há pouco. E nessa viagem, né, que ele fez com destino às ex-colônias americanas da Inglaterra, era também com o objetivo de compreender, de entender, né, sobre esse processo de independência que os Estados Unidos vivenciou em 1776, né, e como é que eles fizeram isso, né, como é que eles adotaram o nome, né, de Estados Unidos da América. Então, Alex de Tocqueville, como eu falei para vocês, ele ficou, né, muito encantado. Foi um período de 9 meses, assim, de intensa pesquisa, de intensas observações e anotações, né? E ele, junto com seu amigo, Belmont, Tocqueville fez as anotações principalmente sobre as prisões, mas não apenas sobre as prisões, né? Então chamava a atenção dele a questão das prisões, por quê? Porque na França ele já tinha observado, principalmente esse período aí da chamada fase do terror,
né? Ele tinha observado como é que tinha sido feito, como é que tinha acontecido, e ele queria entender como é que no novo mundo, nos Estados Unidos, isso acontecia. Então ele registrou, além das observações sobre as prisões, ele registrou também a riqueza, né, dos aspectos da vida do país como um todo. Ele fez um relatório completo, esmiuçou como é que os americanos professavam suas crenças religiosas, por que caminho escolhiam seus representantes, de que maneira eles defendiam seus interesses nas várias associações, como era que eles organizavam sua vida cotidiana, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, qual era a sua indiferença, né? Com qual eles olhavam aí a arte, né? Como é que eles se comportavam diante da comida, né? Diante da maneira, né? Comportamental mesmo das pessoas, né? De que maneira eles educavam as crianças, em que aspectos, né? Esses homens e mulheres eram mais rudes, né? Então, de todas as formas, Tocqueville buscou compreender, né, essa sociedade que construiu, né, um ideal de liberdade. Ideal esse que até o momento, né, ele estava admirando, estava observando e gostando daquilo que ele via. Então, para Tocqueville, essa organização aí, essas observações que ele foi fazendo, serviu principalmente aí, né, para se transformar em um livro. Então, foi fundamental para ele esses 9 meses aí que ele esteve lá nos Estados Unidos, e foi com isso que ele escreveu o livro da Democracia na América, falando principalmente de como foi, né, a origem dessa democracia e a da cultura democrática do povo americano. Mas aí chegamos a uma pergunta, um questionamento que Tocqueville também já tinha na época, né? Qual é a fórmula, então, do sucesso? Como alcançar essa liberdade? Como alcançar essa democracia, né? E ele ainda estava inquieto com isso, assim como também, né, surge Max Weber, que esteve nos Estados Unidos em 1904, 74 anos já depois que Tocqueville tinha ido lá, e escreveu nessa importante obra, igualmente inspirado também no que tinha percebido naquela sociedade onde o capitalismo florescia em um ritmo diferente, né? Para Max Weber, chamou a atenção principalmente as questões relacionadas à religião e a ideia do capitalismo, né, o espírito capitalista, e isso serviu de base para que Max Weber também, né, escrevesse, na opinião dele, qual era a fórmula do sucesso, né? Então, nas pesquisas, nas ideias de Tocqueville, a sociedade americana ela nasce sobre o sinal da liberdade, né? Tem origem principalmente aí na ideia dos colonos ingleses, desde quando eles fugiam da repressão religiosa no seu país de origem, né? Então, desde quando eles fugiram da Inglaterra e vieram, né, para as terras americanas, nós já tínhamos aí, né, esse início, essa, né, liga forte, né, do sinal da liberdade nas mãos deste povo. Então, Tocqueville percebe que aquela população ela tinha, né, uma sede pela liberdade muito grande. E aí, a partir disso, Tocqueville tem algumas certezas, né? Ele tece 2 certezas para nós. A primeira, de que a liberdade de crença e de pensamento sempre fez parte da história que os americanos contam para eles mesmos e para o mundo. Então, aquela população, aquela sociedade, ela já nasceu com esse espírito,
né, de liberdade, de crença, de pensamento, e isso foi, né, um dos pontos fundamentais para que a sociedade americana se transformasse naquilo que ele viu. O segundo ponto, né, a segunda certeza de Tocqueville, é que a sociedade americana, na medida que deseja governar-se a si própria, acabou desenvolvendo o individualismo como ideal e como prática de vida. Então, gente, aí surge uma outra questão que é muito interessante para a gente, né, analisar, que é a ideia da chamada ditadura da maioria ou tirania da maioria, como a gente tem aí na imagem. Então, o que é isso? Se uma maioria decide, aqueles que são minoria não vão poder fazer absolutamente nada. Vão apenas seguir aquilo que a maioria decidiu. Então, dessa maneira, nós temos aí, né, um novo formato que chamou a atenção de Tocqueville. Que essa, né, liberdade é uma liberdade falsa, né? Porque nós votamos, vamos escolher os nossos governantes, mas se eu estiver naquela eleição, naquela escolha, no grupo minoritário, eu estou caminhando então, né, para um governo que não vai respeitar as minhas ideias, não vai respeitar a minha opinião. Então, ele chama atenção para isso, né? Que essa sociedade ela se desenvolve aí nela o individualismo como ideal. Então, a partir do momento que nós temos o pensamento de estar fazendo o melhor para todos, aquele grupo, esse grupo, ele se torna individualista, tá? Então, isso é muito perigoso. Nós vamos ser governados, né, em nome de um pensamento, né, em nome de uma escolha que deveria ser feita, né, pensando para todos, mas que na verdade vai acabar sendo favorecido, né, aquele grupo que vai apoiar e que vai estar ao lado dos seus governantes, certo? Bem, e a relação então, né, entre o direito ao voto e a liberdade real? Então, o que Alex de Tocqueville chama atenção a respeito disso? De que nós temos que ter, né, uma atenção redobrada. Por quê? Todos temos, por exemplo, direito, né? Temos direito a votar, temos direito a ser votado. Mas será que esse meu direito, né, está realmente, né, garantido? É complicado, né? Essa liberdade, ela é real? Eu tenho realmente liberdade? Então, nós nascemos em uma sociedade onde algumas coisas nos são impostas. Então, eu hoje sou obrigada a tirar o meu título eleitoral e no dia da eleição ir lá fazer, né, o meu papel quanto cidadã, votar, certo? Mas aqueles candidatos que estão lá não me representam. Não são candidatos que eu acho que merecem o meu voto. Mas mesmo assim eu sou obrigada a ir lá e sou obrigada a escolher entre os ruins o melhorzinho. Então é isso, gente, tá? A gente precisa estar atentos a isso. Viver em liberdade é mais complicado, parece nos dizer o aristocrata francês. A manutenção da liberdade, ela exige atenção redobrada. Então, as escolhas que nós fazemos, as escolhas que nós não queremos fazer, que nós nos omitimos, elas vão ter consequências. Então, se eu voto, eu vou ter as consequências do meu voto. Se eu não vou votar, eu também vou ter as consequências daquilo que eu não fui lá fazer, certo? Então, de toda maneira, né, é melhor que nós todos juntos estejamos atentos, participativos
né, e fazendo aí o possível para estarmos ainda vivendo nesse espaço democrático que nós temos e que nós construímos a duras penas, tá? Bom, ele ainda chama atenção aí nas suas pesquisas, naquilo que ele observou nos seus estudos, a função da imprensa livre também diante desses governos, tá? E aí eu aproveito para a gente poder dar uma olhada nessa imagem, ó. A imprensa livre fortalece a sociedade e o Estado democrático de direito. Então, quando ela é livre, ela pode expressar e pode dizer aquilo que realmente está acontecendo. Isso ajuda a população a refletir, né? Ajuda a população a pensar a respeito daquilo que está acontecendo na sociedade, tá? Então, segundo Tocqueville, a função da imprensa livre é de impedir o avanço de atos condenáveis quando os divulga e chama a atenção do público para eles. Mas isso não quer dizer que tudo que ela faz é bom. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter, né, a imprensa livre fazendo do público massa de manobra. Então, apesar, né, de Tocqueville chamar a atenção aí de que é bom a gente ter a imprensa livre para poder observar e estar avisando as pessoas daquilo que está acontecendo, né, na política, na economia, né, das falhas, dos erros, né, é importante que a gente perceba muitas vezes, né, quando essa imprensa não faz isso, né, quando ela se omite, quando ela, né, não quer divulgar, né, esconde aquilo que está acontecendo. Isso é péssimo, tá? Então a frase de Tocqueville é clara: amo-a, né? Isso com relação à imprensa livre. Amo-a mais por considerar os males que impede do que o bem que faz. Então é muito mais importante a gente ter uma imprensa livre para nos ajudar, né, a evitar ainda mais os males para a nossa sociedade, tá certo? Bem, e o que fazer então em minha sociedade? O que eu posso fazer na minha comunidade, na minha região, no meu espaço? Eu vou me omitir também? Eu vou fechar os olhos para os problemas, para os erros, para aquilo que eu não considero correto? Vou me calar, vou fechar também a boca, fingir que não estou vendo, não estou sabendo de nada e vou deixar as coisas erradas acontecerem à minha volta, seja lá em que espaço for. Então, tem alguém vendendo voto, tem um colega meu que está burlando as regras, né? Tá colando na prova. Eu tenho uma pessoa, conheço aí uma pessoa que de repente está tirando vantagens de outras pessoas em cargos públicos, né? Cobrando propina para poder colocar ali um pouco mais de areia, para poder adiantar o serviço ali daquele documento que eu estou precisando. Então, isso, gente, tudo está errado, tá? Está errado e nós precisamos, né, pelo contrário, tirar as mordaças, tirar a mão que está nos tampando a visão. Precisamos olhar e falar, reclamar. Olha o que a gente tem aí na imagem, a escola sem partido. E quando a gente fala de escola sem partido, não é que a gente vai estar na escola falando, né, de grupos partidários, de político A ou de político B. Mas nós precisamos estar na escola discutindo justamente sobre quais são os erros e quais são as questões que estão impedindo que a nossa sociedade tenha, né, a sua liberdade, a sua independência, seja ela de que forma for, que a justiça social ela tem que acontecer,
Então, na escola, nós não estamos lá para pregar sobre partidos, para pregar sobre candidatos A ou B, mas nós estamos para discutir e falar sobre aquilo que é ou não errado e nos posicionar, ensinar a ter um posicionamento crítico. Eu preciso também me posicionar e dizer se eu concordo, se eu discordo, por que eu concordo, por que eu discordo, certo? Então, essa o papel que nós pretendemos desenvolver aí na sociedade, na escola, com vocês, tá bom? Para a gente finalizar, a gente tem aí, uma imagem do livre na prisão. Então, gente, depois que a gente discutiu e falamos aí um pouco a respeito dessas ideias de Tocqueville, não é difícil a gente entender por que Carlitos, queria ficar lá preso. Porque lá ele tinha comida, ele tinha um teto, a vida fora das grades já estava tão ruim que lhe pareceu melhor ficar preso. Talvez, sob esse ponto de vista, Tocqueville fortalecesse que estar solto em privação era estar preso. Então, quando Carlito escolhe ficar preso, ele escolhe ficar preso por segurança, por garantia de direitos, porque ele tinha medo de ter a sua liberdade nas mãos novamente e descobrir, que a sua história fora das grades era uma história triste, uma história ruim. E talvez nós mesmos, quando nós escolhemos as ruas por condomínios, quando a gente escolhe colocar câmera de segurança nas nossas casas, tirando a nossa privacidade, pela observação das câmeras em todos os lugares, a gente também está passando por isso, porque nós temos medo dessa liberdade, a gente não sabe o que fazer. E em contextos de insegurança coletiva, abre-se a brecha para a intolerância, para o desrespeito aos direitos dos outros, e a democracia se vê ameaçada naquilo que é seu próprio fundamento, a liberdade. Então, nós temos a liberdade de ir e vir, mas mesmo tendo essa liberdade de ir e vir, eu posso ser assaltada. Eu posso estar sendo vigiada, meu comportamento, as pessoas com quem eu ando podem estar sendo monitoradas por outros que eu não faço a menor ideia quem são, Então, essa liberdade hoje nos custa caro, tá? E na próxima aula, nós vamos então discutir mais sobre Tocqueville, sobre as suas ideias sobre o velho mundo e as contradições que ele observou. Então, Tocqueville está aí em cima do mundo, assim, balançando, não sabe se o velho mundo está bom, se é melhor ele voltar para o novo mundo. Então, nós vamos descobrir mais a respeito disso na próxima aula. Espero que vocês estejam por aqui, tá? Então, recapitulando aí, gente, para a gente não perder de vista tudo aquilo que a gente estudou na aula de hoje. Tocqueville era um observador, então, do mundo social, que gostava de fazer comparações, tá? O avanço da democracia, para ele, era inexorável e vinha para ficar, então a democracia era algo que não tinha mais como voltar para trás. E a democracia não funcionava da mesma forma nas sociedades que o abraçavam. Então, a democracia desenvolvida pelos norte-americanos jamais vai poder ser igual em outros espaços, em outros lugares, tá? Outra questão que nós observamos foi que Tocqueville comparou a França e os Estados Unidos, onde ele morou, por 9 meses e percebeu que a combinação dos ideais democráticos com os costumes, as tradições e a cultura dos povos produzem regimes democráticos singulares. Então, nós temos vários aspectos aí para que a gente possa
debruçar nos nossos estudos, e a gente vai continuar isso na próxima aula. Valeu! Gostaria de agradecer, deixar meu muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se vale ajudar aí nas provas do Enem, nas provas de concurso, tá? Se vai ajudar você aí, né, nos seus estudos, curte nosso vídeo. Eu peço a vocês que não deixem de curtir não, tá? Compartilhe com seus colegas, se inscreve no nosso canal, porque isso vai ajudar bastante a gente desenvolver mais outras aulas, né? Para a gente dar continuidade aqui no nosso trabalho, tá bom? Então, um beijinho para vocês. O canal História em Retalhos vai ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.